Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer nesse momento a presença de toda a diretoria da Cooperativa Habitacional Coabitare, onde eu sou o diretor-presidente, e venho até essa casa para apresentar a cooperativa aos vereadores da cidade de Limeira. Antes de mais nada, presidente, é a primeira vez que eu uso a tribuna livre da casa, tá? Eu sou jornalista, apresentador de televisão, mas na tribuna é a primeira vez que eu faço parte aqui e utilizo a Câmara Municipal para esse fim. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que a Coabitare, ela é uma empresa privada, ela é uma cooperativa habitacional genuinamente limeirense, fundada aqui na cidade de Limeira. Quando nós tivemos essa ideia de criar uma cooperativa, foi justamente pensando na população da cidade de Limeira. E a função de uma cooperativa é desafogar da máquina pública esta questão da habitação. É isso que nós da Coabitare pensamos quando iniciamos o projeto da cooperativa. Eu e a minha diretoria escolhemos uma maneira de trabalhar muito clara, ou seja, a Coabitare, ela optou primeiro por ter cooperados e decidir todas as suas medidas através dos seus cooperados. Tudo que nós fizemos até hoje foi feito de uma forma clara e limpa. Isso é importante ressaltar. Eu, junto com os meus diretores, minha diretora social está presente aí, tentei por inúmeras vezes contato com a Prefeitura Municipal antes de qualquer Assembleia Geral da cooperativa. E, infelizmente, não foi possível. Os secretários um secretário ficou doente, o outro secretário estava de férias, então nós tivemos que correr o processo da cooperativa. Os nossos advogados, a doutora Josiane está aí presente, sempre tiveram toda a cautela para que a gente não saísse da lei e não repetisse os mesmos erros de outras pessoas. Foi desta forma que a Cooperativa Habitacional Coabitare resolveu se implantar na cidade de Limeira. Hoje, a Coabitare, ela é uma empresa de cunho social, porém ela é uma empresa privada. Mas devido a comentários no Facebook e outros meios de comunicação, eu resolvi me apresentar oficialmente nessa casa como presidente da Coabitare, trouxe toda a minha diretoria e trouxe toda a documentação que comprova que essa empresa está apta, inclusive com alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal de Limeira. Disseram também que a Coabitare estava comprando terreno em área irregular. Antes de mais nada, nós não compramos nada. Nós fizemos uma Assembleia Geral entre os nossos cooperados e dentro dessa Assembleia Geral aprovamos um orçamento. E é isso que nós estamos fazendo. Há sim uma área negociada em nome da Cooperativa Habitacional Coabitare, mas é claro que os nossos engenheiros, os nossos profissionais, se preocuparam em verificar se essa área era loteável. Eu tenho em mãos e estará disponível na sede da Coabitare a qualquer vereador cópia do documento que comprova que a área é loteável. Eu hoje venho emocionado nessa casa porque eu sou limeirense e tenho orgulho de ser limeirense. E eu não vou aceitar ofensas por um erro do passado dos outros. Cooperativa é sim algo dentro da lei. Cooperativa é sim algo que dá certo. E é por isso que eu, junto com esses diretores, acreditamos nesse projeto. Foi por isso que eu saí da paz do meu lar para encabeçar e ser o presidente dessa cooperativa. Eu gostaria de usar a tribuna para informar que nós não temos cunho político. Eu não faço política. Eu sou presidente da Coabitare e sou empresário, nada mais. Nada mais. Eu fico assustado, senhor presidente e senhores vereadores, com os comentários levianos que fazem em nome da Coabitare, sendo que está tudo documentado. Hoje eu entrei com um protocolo na prefeitura com uma certidão. 15 dias antes, eu entrei com um protocolo em nome do espólio de quem nós estávamos negociando. Foi verificado, a área é ZPR3, é isso? É isso o termo correto? E aí,
A partir desse momento, eu mandei protocolar um outro pedido, depois que nós formalizamos esse documento, em nome da cooperativa. Qualquer vereador, qualquer munícipe da cidade de Limeira, pode ir até a minha sala na presidência da Coabitare, que nós temos lá um corpo jurídico para responder a qualquer pergunta, e nós estamos lá para dar qualquer esclarecimento, primeiro, que é nosso dever, e segundo, que é nossa função. O senhor tem mais 2 minutos, pode concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer, gente, que, antes de mais nada, a gente primeiro precisa entender o que é cooperativa, dar uma olhada na lei de cooperativa. A Coabitare hoje, ela segue uma cartilha do Ministério Público, para que ela não cometa erros. E eu, senhor presidente, fico à disposição aqui na casa, para que, se qualquer vereador queira verificar os documentos da Cooperativa Habitacional Coabitare, ou se qualquer vereador tem o desejo de fazer qualquer questionamento para a gente, que o faça, mas que não fale besteira sobre a cooperativa. Não disse que os vereadores fizeram isso, mas o problema, senhor presidente, são os comentários sem conhecer a cooperativa. Eu estou aqui e estarei em qualquer órgão público para dar esclarecimentos. E em relação à prefeitura, essa semana eu estive, eu e meu vice-presidente, lá na prefeitura, e solicitei uma audiência com o secretário de Planejamento. É esse o nosso desejo. Nós não estamos aqui para brigar com a Prefeitura Municipal de Limeira. Nós estamos aqui como uma empresa privada, que nós somos, para fazer o nosso trabalho. É isso que nós da Coabitare desejamos, é isso que eu espero para a minha cidade, é casa popular para o povo, sim, e é dessa forma que eu assumo o meu compromisso com a população e com os meus cooperados. Nós vamos seguir genuinamente a lei do município, mas nós vamos fazer esse loteamento, isso o senhor pode ter certeza. Muito obrigado, uma boa noite.